acho que vou fazer. Bom, travou tudo aqui, pessoal. Acho que não vai nem salvar a primeira parte. Deixa eu esperar o Filipinho voltar aqui para convidar ele. Está conectando já. Oi, Pedrinho. Você me escuta? Eu te escuto. Eu vi até metade do Rafa ali um pouquinho. Tá, vamos continuar aqui, tá? Tá joia. Em 2015, quando eu estava num momento difícil da carreira, ele não me conhecia e foi o cara que me deu a mão. Me deu casa, comida, clientes, me deu emprego. E é essa imagem que eu tenho do Felipe até hoje. É o cara que não pode ver ninguém passando dificuldade. Ele é um cara que quer ajudar, que é muito coração. Ele vai fazer de tudo para ajudar as pessoas e se ele não conseguir, ele vai achar alguém que vai fazer isso por ele. Então, é um cara que tem toda a minha amizade, minha admiração e minha confiança, pois isso aí ele conquistou. Então, quero deixar aqui um grande abraço para o Filipinho e que venham muitas vitórias, não só para ele, como para toda a equipe dele. Abraço. Esse foi o Rafa Leite. Assim eu choro, Pedrinho. Não, aí aguenta um pouquinho para você escutar mais. Lá vem mais. Manda lá. Felipe Juarez. Felipe Juarez é um amigo e um ídolo para mim. O Felipe é um cavaleiro com talento, sensibilidade e uma autoconfiança enormes. Ele tem a capacidade de montar cavalos diferentes. Ele tem a capacidade de ganhar com cavalos diferentes, o que eu acho incrível. O Felipe na pista é super competitivo. É o cara que no concurso está sempre de olho, sempre à procura de uma brecha de qualquer meio segundo ou oportunidade para poder ganhar. E, ao mesmo tempo, quem conhece, ele fora da pista é uma pessoa muito tranquila, muito família. Ele está sempre querendo ajudar o próximo, está sempre envolvido em alguma questão de outras pessoas, tentando convencer quem está ao redor a resolver o problema de alguém, se puder ajudar de qualquer forma. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana. O Felipe sempre me ajudou muito. A gente tem um relacionamento de muito tempo e sempre me deu muita dica, sempre me colocou para cima, me ajudou com experiência e sempre tentou me empurrar a querer mais, a fazer mais, a querer ganhar alguma coisa e competir. Me deu sempre um exemplo de competitividade, que eu acho que é uma característica das melhores que ele tem. Então, não vou esticar demais pelo tempo, também senão depois ele fica muito metido. Eu desejo que o Felipe tenha uma boa recuperação aí com esse problema físico que ele teve e que ele possa voltar em breve às competições para a gente poder assistir. É um prazer ver ele no desempate. E é isso, um abraço. Aguenta mais um pouquinho, tá? Chorei. Eu vi, aguenta mais um pouco. A última, tá? Valeu, Pedrinho. Ó, Bom, falar do Felipe, eu vou te falar que eu começo a lembrar da minha carreira desde o começo, né? O Felipe é um garoto muito gente boa, um grande amigo, parceiro aí da vida toda. E lembrar dele, eu começo a lembrar de quando a gente começou, moleque, saltando as provas, quando meu pai ia saltar as provas no Paraná, chegava lá,
tinha ele montado no cavalinho dele lá, ia toda velocidade lá. E eu falava, puta, tem que ser rápido para pegar esse menino aí, senão eu vou ficar muito para trás. E daí em diante a gente começou, sempre tivemos nossa força ali dentro da pista, nossa rivalidade lá dentro, mas do lado de fora sempre fomos muito amigos, assim. Então, me lembro muito do momento que ele foi passar um período lá no Aras Monte Cristo com meu pai montando. Então, só lembranças boas. Me lembro dos grandes prêmios quando ele estava montado no grafite, quando ele estava montado no Yuri, quando ele estava montado... A gente sempre trocou muita informação. Então, falar dele é uma coisa que me alegra muito. Um cavaleiro competitivo nato disso aí dentro dele. E sempre foi um prazer entrar nos desempates junto dele. Seja quem for aí que ganhe naquele momento, é sempre gratificante ter um amigo, parceiro, do lado ali nesse momento. Grande abraço, filho. Ô, Pedrinho, pode virar. Aí você me mata, chefe. Bom, esses três, puxa, são três cavaleiros geniais, cada um na sua característica, né? Eu acho que o Rafa vem numa ascensão aqui no Brasil muito grande, virou um grande amigo, devo muito a ele, puxa, adoro ver ele montar, adoro ver ele disputar, é um cara que está começando a acreditar muito nele. O André, quando eu vou lá para a Europa, vi ele montar uma égua chamada Tiramisu, ele nesses Global Champions Tour, a série intermediária, a égua tinha um olho só, ele era 5 segundos mais rápido que todo mundo e ganhava direto, um atrás do outro. E o Zé Roberto, você vai falar o quê do Zé Roberto, né? Não tem o que falar do Zé, né? O Zé não precisa falar nada, o Zé é um cara que ganha, e a gente não cansa de aplaudir ele, é um prazer estar com esses caras aí quando eu tô nas pistas e lembrar de quando a gente era criança e ele vinha pra cá com o alfinete, eu ficava babando ver o alfinete montar e pensava, quem sabe, um dia eu vou montar com esse homem. Eu passei um mês na casa dele, ele me dando aula, sem me custar um centavo e me ajudando. Muito bom. Filipão, o que Rafa falou ali de você imprimir sua característica para quem está ajudando, para o aluno, despertou aqui a gente tocar no assunto também dos teus alunos, né? Comenta um pouco, você teve aí 7 títulos brasileiros com alunos, né? Comenta um pouco como foi isso. Então, as pessoas me veem um pouquinho assim como cavaleiro, como concursista, e não me veem muito como professor, né? E eu costumo dizer que realmente para ser bem sincero para você, não é para qualquer pessoa que eu gosto de dar aula, não. Eu gosto de dar aula para aquela pessoa que tem interesse em aprender. Eu dou aula de graça, se precisar, não tem problema nenhum. E para quem for, se for para passar uma varinha no chão, para pular um xizinho, para criança ou para algum senhor que começa a montar depois dos 60. Mas tem que ter um objetivo, tem que ter interesse, tem que estar gostando, não coloca o financeiro em primeiro lugar, não. E eu tive a experiência de uma aluna minha, que eu adoro também, chamada Laura Miranda. A Laura começou a montar comigo, comprou o Delano, que era o cavalo, meu principal cavalo na época, era um cavalo tinha feito 8 anos, tinha saltado o primeiro grande prêmio do The Best Jump comigo, criação da Adriana Busata, que é de Curitiba, que, diga-se de passagem, cria muito bem também. E aí precisava de um segundo cavalo. Aí esse segundo cavalo era de um aluno meu, que hoje não é mais, mas continua meu amigo, chamado Jaime Canet, um cavalo chamado Tiros. Tá me ouvindo bem, Pedrinho? Tá, perfeito. Tá, e aí a Laura comprou esse cavalo e deu 2 saltos no cavalo. Eu falei, olha, o cavalo te serve, pode estar ótimo, vamos com ele. E aí entramos num paranaense, nesse paranaense ela pulou o número 1, pulou o número 2, o cavalo corcoviou, ela caiu do cavalo. E aí a gente ficou triste, puxa caramba e tal. Aí ela foi com o Delano também, que é um cavalo competitivo, e acabou em 3º lugar, se não me engano.
pegou a equipe pro brasileiro. Aí pegou a equipe pro brasileiro e o brasileiro ia ser aqui em casa, aqui em Curitiba. E aí o pessoal da equipe falou, olha, Felipe, ela vai com o Delano na equipe. Eu falei, não, ela vai com o Tiros. Não, mas ela foi eliminada no campeonato com o Tiros. Como é que ela vai com o Tiros? Eu falei, não, ela tem que ir com o Tiros. O Tiros é melhor que o Delano para uma disputa de título. O pessoal ficou meio assim, mas ela acabou entrando com o Tiros. E aí ela entrou, eu acho que a gente foi vice ou terceiro, o Luiz está me dizendo aqui, meu assessor de imprensa está me dizendo aqui que a gente foi terceiro por equipe, e ela entrou por último no individual do desempate. E, cara, ela é muito, apesar de ser uma menina, ser jovem, ter apenas 2 ou 3 anos de equitação comigo, ela entrou naquele momento ali, era uma linha de, sei lá, 10 lances para o último. A pessoa que entrou antes tinha galopado muito e tinha feito 9. Eu falei, Laura, você vai entrar lá e vai fazer 8, ok? Ela falou, ok. E ela entrou ali, galopou e fez 8, que ela saiu de muito longe e caiu muito longe, ela foi campeã brasileira. Esse foi o primeiro título. Aí a gente foi para o Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro de Amadores. Aí eu fui como chefe de equipe e também como professor de algumas pessoas que chegaram lá sem professor e eu atendi lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei e falei, olha, as minhas despesas vocês vão dividir, eu dou aula para vocês lá e ajudo todo mundo. Aquele professor que só ia com um aluno, eu que atendi porque eu ia lá atendendo mais pessoas. Bom, a gente ganhou o brasileiro por equipe de amador de 1,10 m, que eu não sei como é que chama a categoria, amador A ou amador B, mas a gente ganhou 1,10 m por equipe. E a gente foi campeão individual comigo dando aula para a Annelise. A gente foi campeão com a equipe de 1,20 m, se não me engano, com a equipe de 1,30 m. A gente colocou no pódio o primeiro, segundo e terceiro, sendo o Bernardo Zatter campeão comigo dando aula, o Challenger, o espetacular Challenger, mas o Bernardo montou muito bem também. E eu sei que ao todo lá foram 7 títulos nesse brasileiro e mais o título da Laura nesse ano. Uhum. Muito bom. Perfeito. Em relação, Felipe, dos seus treinos aí, Curitiba é uma das cidades mais frias do Brasil, né? Sim, o que é que você faz para te ajudar no aquecimento dos cavalos? Tem alguma coisa diferente que vocês fazem aí? Tem sim. Primeira coisa, terça-feira ninguém monta, né? Terça-feira aluno nenhum monta, porque os cavalos ficam normalmente parados na segunda e na terça-feira põe todo mundo no chão, né, Pedrinho? Então, na terça-feira, a nossa equipe que trabalha ali, eu, Dudu e meu pai, para que os cavalos estejam bem para que esses alunos montem na quarta-feira. A não ser que na quarta ou na quinta já tem um concurso, e a gente monta de manhã e eles acabam trabalhando à tarde. A ração aqui não pode ser a mais forte. Claro que os cavalos de alto rendimento usam uma ração para cavalo de alto rendimento, mas aqueles cavalos com temperamento, com caráter maior, usam uma ração mais calma. Eu agora estou usando uma ração muito boa da Guabi. A Guabi me patrocina, né? Através das rações Colasso aqui da Ípica, a Guabi me patrocina. Então, os meus cavalos também tomam aquele Moscow Horse da Organati. Então, os cavalos têm muita energia. A gente tem que trabalhar um pouquinho, às vezes 2 vezes por dia, os cavalos. Perfeito. Muito bom. Felipe, e você já está 100% recuperado? Se tiver prova, como você falou, vai ter prova sábado aí, você já salta normal? Já tá sim. 100% já, graças a Deus, é isso? Eu tô 100% me cuidando, eu diria. É assim, ó. Essa menina, que é minha amiga, eu chamo de menina, mas até minha idade, tem 40 anos. É feio falar, eu acho que idade de mulher não pode, né? A Elisângela, ela insistiu para que eu fosse num osteopata e esse osteopata botou meu quadril no lugar. Então, meu quadril estava fora do lugar. Eu recomendo isso aí para todo cavaleiro, viu? Isso faz muito bem para os cavaleiros. E me alinhou, digamos assim. E aí
aí desinflamou meu tendão, onde meu cunhado e meu sogro cuidavam disso também, né? Me auxiliando nessa parte médica. Então eu fiz um check-up do corpo inteiro e aparecia que esse tendão estava 90% lesionado. Então eu, além de parar, eu fiz esse tratamento. E agora... Desculpe, pode falar. E como é que é para um cara que é super hiperativo como você, quer estar ganhando prova e tudo, e foi como passar por essa barra aí? Imagino que deve ter sido uma barra pesada, né, Filipão? Cara, foi difícil demais. Eu ia tocar nesse assunto aí no final, que eu ia te pedir para fazer alguns agradecimentos, porque eu tenho que agradecer muitas pessoas que ficaram comigo, aos meus colegas aqui de trabalho, vários colegas. O Serginho soltou um cavalo para mim, o Anderson Tonon soltou vários cavalos para mim, o Luiz Henrique, que está filmando aqui para gente, soltou cavalo para mim, o Rafa soltou cavalo para mim, o André Nagata saltou, o Zé, se eu precisasse, teria saltado, e você teria saltado. Certeza. É óbvio que pela logística, as pessoas que estão em Curitiba aqui, meus amigos aqui, que saltaram. Claro. Mas eu queria agradecer muito os meus alunos, cara, porque eles tiveram muita paciência. Ficar 11 meses sem o seu cavaleiro montar o seu cavalo e o seu cavalo ficar sem competir, seu cavalo sem saltar, seu cavalo sem... É bem difícil, sabe? E esses meus alunos, eles valem ouro, cara. Eu sou muito grato a cada um deles, todos eles. E entendo aqueles que saíram também. Também adoro todos eles. Não, com certeza. Muito bom, Felipe. Filipão, primeiramente agradecer, velho, por você ter feito esse treino bacana aí. Por azar, eu acho que não conseguiu gravar, porque deu aquele bug no meu celular. A primeira parte, eu vi aqui que não gravou no celular, foi uma pena, porque isso aí tinha que ter ido para o YouTube, né? Foi um treino espetacular, né? E aí eu queria aqui deixar um tempo para você dizer algumas palavras de agradecimento, de gratidão mesmo, né? Por tudo que você passou, por tudo que você ganhou, por tudo que você ainda vai ganhar, né? Você é um dos cavaleiros mais talentosos do Brasil, mais rápido, né? Então, obrigado. Eu deixo esse tempinho aqui para você fazer alguns agradecimentos e depois a gente faz o sorteio da Volta de La Serra, né? Que é um patrocinador seu também. Tá. Nós temos que agradecer o Cadu, né? Tô com a jaquetinha dele aqui, com o logo dele, que é meu patrocinador. Eu acho que o Cadu me patrocina há uns 15 anos já, se não mais, cara. Sou um parceiraço do Cadu. Cadu, quando vem pra cá, se hospeda lá em casa e a gente fica junto, porque a gente é amigo mesmo. E realmente as botas dele são espetaculares. A que eu uso em especial é de couro de cordeiro. Então ela é muito macia, é muito boa, parece que eu tô de tênis, é impressionante, né? Eu queria agradecer também as rações Guabi, que me dão um incentivo bem grande, rações Colasso, que me conseguiu o patrocínio da Guabi, a Organati, a Ford Riders da Ana, que, nossa, é uma gentileza enorme com todos os meus alunos e comigo. Cara, agradecer muito, mas muito esses meus alunos e a minha noiva, cara, porque a Fernanda, minha noiva, nem eu tava me aguentando ano passado, eu não sei como ela me aguentou. Não só ano passado, como esse ano também. Pedrinho, eu sou, pra você ter ideia, Pedrinho, eu não tenho vergonha de falar nada do que eu vou falar agora. Eu tomo calmante de manhã para vir montar e à noite eu tomo remédio para dormir. Então você imagina o quanto pilhado eu sou, cara. E ela me aguenta, então, puxa, é porque ela me ama muito. E eu também amo ela. E queria agradecer muito, muito, muito ela. Você ainda é bom na cozinha, Filipão? Eu lembro na época que eu morava em São Paulo, você gostava de cozinhar e tudo. Gosto, adoro. Ontem eu fiz um creme de palmito, cara. Ficou bom, viu? E hoje eu trouxe esse creme de palmito pra minha aluna hoje. Ela que vai falar. Ela deve estar na live aí. Se ela estiver na live, ela fala se tá bom o creme, se ficou bom o creme ou não. Gosto de cozinhar assim. Lá em casa é eu que cozinho. E... Top. Pode falar. Não, fale você. E eu queria agradecer também a Ípica, né?
por ter cedido esse espaço hoje para a gente, aos diretores, ao presidente. Estava comentando contigo que esse final de semana vai ter prova aqui, e essa prova é liberada pelos órgãos do governo e da prefeitura aqui, então não é uma prova pirata, é uma prova Oficial. federada, oficial, tudo certinho. A gente está se cuidando. Quando a gente entra aqui no clube, é a medida da nossa febre, né? Então eu tô sem máscara agora, mas porque eu tô com um distanciamento do Luiz, mas está todo mundo usando máscara aqui. A gente está procurando se cuidar na medida do possível. E tem uma coisa que eu queria pedir muito, 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 muito para todo mundo aí, para a gente ajudar os pistinhas, cara, da Santa Maria e da Paulista, que estão sem trabalho e que estão sem renda. E tem uma conta aí para depositar para eles. Isso mesmo. E o pessoal ajudou a Tereza, foi super legal, deu um valor super expressivo para a Tereza, né? Foi verdade. E agora são 5 pistinhas, o Júnior e a equipe dele com o Índio ali, eles realmente precisam da nossa ajuda aí. Se a gente, quem puder ajudar com o valor que for, puxa, por favor, ajudem eles, que eles merecem. Do fundo do meu coração, eu falo que eles merecem, eu conheço cada um deles. E eu sei que eles merecem ser ajudados e precisam ser ajudados. E é aquilo que a gente sempre fala, de ajudar o próximo. O próximo é eles que estão ali nos ajudando nos concursos, né, Pedrinho? Com certeza. Né? Assim como eu, a vida inteira fui muito ajudado e ainda sou. Uma última patrocinadora minha, que me patrocina no XTC, que é a Kika, mãe da Laura Miranda. Meu eterno agradecimento por tudo que essa família faz por mim, tá? Perfeito, Felipe. Muito bom. Queria agradecer a você, já agradeci. A Fernanda, que me ajudou a colher os áudios aí do pessoal. Rafa, peguei direto com ele. Tá? Então, ela sabia quem eram as pessoas especiais para você. Eu disse, não, Rafa, pode deixar, é meu amigo. Eu pego com ele direto. E aí, agradecer a todo mundo que teve esse tempo aqui com a gente. Uma pena mesmo de não ter conseguido gravar a primeira parte, que foi excelente. Né? E desde já, convidar todos para amanhã o bate-papo que vai ter com os craques também, aí, com Pedro Vênis, Marlon, Cássio Rivete, Totti, né, Felipe Guinato, com o convidado de Hélio Pessoa. Tá? Pô, que show, Fernanda, hein? Que show. Vai ser massa. Fernanda, por favor, faz o sorteio aí no site que a gente já tinha combinado, da Botina. Pô, que legal. Eu não sabia que a Fer A Fer operou o olho hoje, né? Ela falou, talvez não consiga, Pedrinho, mas aí antes de começar, você vai dar. Então, show. Que legal. Obrigado, Pedrinho. Vamos ver quem ganha essa botina aí. Pronto, ela já tá dizendo que vai sortear aí. E Cadu, obrigado, Cadu. Você é sempre junto, parceiraço, cara. Parceiraço mesmo. Amanhã o horário, Marcos, vai ser às 16 também, tá? 16 horas. Vai ser aqui mesmo no Instagram, tá? A gente vai filmar a plataforma do Zoom. Então, para uma melhor visualização, tem que colocar o celular deitado. Pedrinho, enquanto a Fernanda faz o sorteio, posso falar só mais uma última coisa aqui? Você que manda, meu amigo. Cara, aqui a gente se dá muito bem no clube aqui, muito bem mesmo, todos os profissionais. E aqui a gente tem a equipe do Tonon, a gente tem a equipe do Serginho, a Giovanna e o Cainho, a equipe Strutz, a equipe do Maurício de Oliveira Franco, que inclusive ontem eu estava fazendo alguns exercícios com o Maurício Armô. Então eu estava contando aqui com o Luiz Henrique, agora no XTC a gente tem 15 atletas, cara, que são o Luiz Henrique, que está aqui comigo, o Anderson Tonon, o Maurício de Oliveira, o Daniel Cury, a Giovanna Sobania, o Serginho Habib, o Luiz Eduardo Strutz, que é o Dudu, o Pedro Henrique, que é o Cascão, o Monique Busato, o João Kaiser, o Vinícius Santana, a Gabi Munhoz, a Laura Miranda, que é minha aluna, o Fefo, que é o Fernando Sperbi, que vai ser, se não me engano, vice-presidente da confederação, e é um cara espetacular. E eu tô numa equipe aí do XTC que tô eu, Daniel Cury e Vitor Teixeira. Vitor Teixeira é o nosso chefe de equipe aí, nosso mestre aí. Top. Felipe, isso que você tocou é muito bacana, né? Porque o nosso esporte é muito individualista, né? Então, acaba que é muito difícil a relação dentro de um clube e vocês têm isso, eu tiro meu chapéu, que é bem complicado mesmo manter essa harmonia, né? Saber entender que um cliente vai para outro, depois volta para você e é o normal, acontece, né? Isso Exatamente.
é bonito de se ver, né? E eu tiro o chapéu. Parabéns a todos os atletas aí do clube. A gente se ajuda aqui. A gente se ajuda aqui e troca informações. Você não tem a menor sombra de dúvida disso. Com certeza. Já dizia Mário Zanotelli, né? Quando o hipismo é o único esporte que quando a pessoa sai, ela não perde, ela divide, né? Acaba que se foi, mas não saiu do esporte, né? Então, que mantenha, né? No segmento o cavalo, né? Isso é a mais pura verdade. A gente, eu escutei o Zé falando ali que a gente, às vezes, dentro da pista, a gente é adversário e fora da pista a gente é amigo, né? E tem que ser assim, não é nem adversário. Esses dias eu escutei uma outra frase que expressava melhor isso aí, que a gente é adversário, mas não é inimigo. É. A gente E é puxa pra concorrente. cima. Puxa, eu ver o Zé Roberto montando, puxa, eu adoro ver. Eu quero ver uma prova que tá o Zé Roberto, entendeu? Claro. Uma prova que tá um cara que tá correndo ali. Aquela prova que tá fechada, aquela prova que o cara fala, impossível, não dá para ganhar isso aqui, não dá para ir. É essa que a gente gosta de... Aí né? o nível vai para cima, né? Eu digo assim, que a concorrência eleva o nível, né? Por exemplo, exatamente. eu tiro da minha geração aqui do Nordeste, poxa, não pau danado, eu, Rafa, Jorge, Rafael Buriti, Eduardo Muguete, e esses caras todos se tornaram profissionais, né? Então, assim, da sua geração também tinha o Zé Roberto, Pedro Venes. Sim, então, sim. só a concorrência para fazer com que o nível cresça, né? E que exatamente. fique mais gostoso a disputa, né? Eu acho isso muito justo. Uma outra coisa que eu acho que eu não botei aqui, deixa eu olhar na minha... Eu tinha feito uma pautinha aqui contigo ontem, né? Acho que na sua eu não coloquei, mas na minha aqui eu coloquei que algumas provas que eu ganhei, com alguns cavalos em especial, mas eu vou lembrar de uma delas, e vou acabar sendo um pouquinho injusto com alguns outros, mas da parte veterinária, cara. Os veterinários ajudam muito a gente, viu? Os veterinários ajudam muito, muito, muito. Eu lembro de provas que eu ganhei com o Grafite, com o Marcelo Sérgio me ajudando, prova que eu ganhei com o Yuri, com o Thiaguinho me ajudando. O Marcelo estava aqui agora. Marcelo estava aí? Puxa, Marcelo, fenômeno com o Grafite. O Grafite tinha dia que eu falava, puxa, esse cavalo não vai chegar no final de semana, chegava no final de semana ganhando o grande prêmio. Esse cavalo saltou... A primeira vez que eu montei o Grafite, eu saltei o derby do clube de campo ao 1,60 m, né? Então eu peguei um duplo de vertical e vertical seca ao 1,60 m, depois um duplo de paralela e paralela. E eu acho que até o 32, um negócio assim, cara. Era absurdo. E eu fiz 0 e 0. E era um cavalo que quando eu passei um X, eu falei, esse cavalo não tem condições de pular 1,20 m, vamos pular 1,60 m assim e tal, vamos. E o cavalo, ele tinha condições. Eu achava que não tinha, né? Mas o Marcelo botava ele com ainda mais condições. Então, o Marcelo é um exemplo, o Thiaguinho é outro. Lá em Porto Alegre, o Yuri, eu ganhei uma prova muito importante do The Best Jump. Ganhei um carro, que até esses dias era o carro que meu pai usava. Eu levei um cavalo para o desempate e o Thiaguinho me voltou com outro cavalo para o desempate. Então, esses veterinários fazem parte da nossa carreira aí, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para eles também. Com certeza, muito bem lembrado. Só divulgando aqui, o vencedor foi Abud Hoffman. Ele já ganhou um outro sorteio aqui na live. Parabéns. Pô, que legal. Ganhou 2 vezes? Já tinha ganhado um outro sorteio. Pô, que legal. Que legal. Ó, o Marcelo tá aqui, ó. Ô, Marcelão. O desempate mais rápido da história. Tava te elogiando aqui, Marcelo. Você botava o Grafite do jeito que eu precisava. Top. Muito bom. Vou abrir a caixa de pergunta aqui, Filipinho. Tá. A gente tem muito tempo, tá? O Rafael Quintas. O Rafael Quintas, ele gostaria de saber o que você faz para manter o equilíbrio depois do salto. E tá te mandando um grande abraço. Rafael Quintas. Rafael, primeiro um abraço para você também. Faz tempo que eu não te vejo, que eu acho que está na Europa, né? Um abraço para você. Tá na Irlanda ele. Tá na Irlanda?
Então, cara, eu tenho um equilíbrio que eu tento fazer um pêndulo no cavalo, né? Porque eu não tenho muita força, então eu tenho que botar um pouquinho de perna e eu tenho que botar um pouquinho de apoio e tento sentar um pouquinho na frente da sela. Então, eu não sei muito explicar, Rafael, mas é uma situação um pouquinho, eu acho que de você se ajustar da maneira aonde você sente o seu maior conforto. E o meu maior conforto é dessa maneira. É um pouquinho em pé, um pouquinho com os pezinhos um pouquinho para frente, o corpo um pouquinho para trás. Perfeito. Muito bom. Filipão, muito obrigado mais uma vez, cara. Foi uma honra estar aqui essa tarde aqui com você. Agradecer a todo mundo que esteve aí nos acompanhando. E é isso aí. Valeu mesmo. Gente, eu que agradeço tudo de novo, todo mundo de novo. Muito obrigado e, puxa, estou muito feliz em ter feito essa live contigo, Pedrinho. Tamo junto, Felipe. Grande Tamo junto, abraço, gente. irmão. Um abraço, obrigado. E Marcelo, aquele abraço, cara.